Amém. Vamos à palavra de Deus. Hoje eu separei bem cedinho uma palavra linda que eu já tinha separado há muito tempo e o Espírito Santo me levou para essa palavra de novo. A palavra de hoje está em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, no verso 45 até o verso 52, mas eu vou ressaltar dois versículos específicos, tá bom? O título aqui na minha Bíblia fala Jesus anda sobre o mar. E diz assim, Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 45. Logo a seguir, compeliu Jesus e seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Então, Jesus mandou os discípulos irem para Betsaida de barco. Enquanto ele se despedia da multidão, quando a multidão foi embora, ele subiu para o monte para orar. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Verso 47. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra, ele Jesus. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando sobre o mar. E queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Então eles estavam ainda sem ter entendido o que tinha acontecido antes deles partirem, que foi a multiplicação dos pães. Mas desse texto, eu quero ressaltar 2 versículos, e eu vou dizer por quê. Porque Deus, Ele sempre está olhando para a gente. Mesmo no meio de uma pandemia, mesmo se o teu negócio, o teu modo de ganhar a vida, por conta da pandemia, estacionou. Mesmo se você perdeu alguém que você ama, tenha perdido alguém que você ama na pandemia. Mesmo se você tem perspectivas ruins do futuro, humanamente falando, calculando humanamente, Ele sempre está olhando para nós. Quando eu li essa passagem, eu vi um Jesus, que Ele sempre é, mas enfim, eu reconheci de maneira prática um Jesus tão amoroso. O verso 48 diz assim, e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite veio ter com eles andando por sobre o mar. Jesus tinha ficado em terra, né, enquanto eles estavam no barco. E aí de longe, depois de ter orado, ele olhou de longe e viu que eles estavam com dificuldade para continuar a viagem, porque o vento ele não estava ajudando, né? O vento não estava favorável, né? As coisas não estavam favoráveis ali naquela situação. Ele olhou eles em dificuldade e falou, quer saber? Eu vou fazer um milagre aqui para chegar lá, para poder ajudar eles. Porque eu estou vendo que eles estão em dificuldade. E o que impediria o nosso Deus Todo-Poderoso de vir até nós no momento certo, na hora certa, e realizar um milagre na tua vida e na minha vida, e fazer o vento cessar? O vento vai cessar na hora certa. O que a gente precisa é reconhecer a presença de Jesus. Enquanto Jesus estava andando no barco, estava andando sobre as águas, indo na direção deles, eles acharam que era um fantasma. Eles ainda não sabiam reconhecer Jesus no meio da confusão, no meio da tempestade, no meio da dificuldade. Lembra quando Jesus, em outra situação, que Jesus estava no barco com eles, dentro do barco, e havia uma tempestade e Jesus estava dormindo. Jesus estava humanamente dormindo. E a tempestade, e eles desesperados, e eles viraram para ele, Jesus, você não está vendo que a gente pode ir a pique a qualquer momento, isso aqui vai acontecer um acidente? Jesus deve ter pensado, vocês tinham que estar satisfeitos porque eu estou aqui. Se o barco virar comigo dentro, está ótimo. Porque eu estou aqui com vocês. E é isso.
Hoje pela manhã minha filha me perguntou se um vídeo que uma professora, enfim, não vou qualificar, mostrou para eles, né, as crianças pequenas, e essa professora incauta, é essa palavra que eu vou falar sobre ela, porque depois você vai ter que buscar no Google o que significa incauto. Uma professora incauta mostrou para as crianças um vídeo de cristãos sendo abatidos, sendo sacrificados, levando tiro na cabeça. E aí ela falou para mim, aquilo era aí hoje ela perguntou, depois de muitos anos ela perguntou, aquilo era verdade? Aquilo era de verdade ou era um filme? Eu falei, não, aquilo era de verdade. Porque a situação é assim, ó. Você vai negar Jesus? Se você negar Jesus, você vive. Se você não negar Jesus, você morre. E então eu expliquei para ela. É melhor morrer e ter a certeza de que você vai, depois daquela morte, se encontrar com Jesus, do que você viver e ter a certeza de que você vai, depois dali, encontrar com Satanás e passar o resto da eternidade com Satanás. Então é melhor você ser abatido, não negando, e sabendo que depois dali você vai para os braços de Jesus, do que você viver nessa terra aqui, nessa confusão, e ter a certeza de que você vai passar o resto da eternidade com Satanás. Então, eles naquele barco, na outra situação que não é desse texto, né? naquela tempestade, é melhor viver uma tempestade com Jesus no barco dormindo do que sem ele. Os discípulos, eles precisavam aprender a reconhecer Jesus na tribulação. E hoje a palavra é essa. Aprenda a enxergar Jesus no meio dessa pandemia. Aprenda a enxergar Jesus no meio da confusão, no meio da dificuldade. Não é possível que você vá passar todo esse período da pandemia, todo esse período de isolamento social, sem ser transformado em alguma área da tua vida, sem aprender alguma coisa, sem levar desse período, depois que passar esse período, as pessoas falarem sobre esse período. E eu vou poder dizer assim, poxa, na época da pandemia, do coronavírus, eu lancei um livro. Eu terminei de reeditar meu livro e lancei um livro. Na época da pandemia, eu fazia live, ministrando a palavra, tentando... Então, o que você vai dizer no pós-pandemia? Qual é a experiência que você vai carregar com você na pós-pandemia? Então, hoje, o que eu quero dizer para você é: aprenda a reconhecer a presença de Deus no meio da tempestade, no dia do vento contrário. Porque é isso que os discípulos ainda não sabiam. Mas hoje, a gente tem essa palavra aqui, ó, na Bíblia, a palavra de Deus, essa história contada, para que a gente possa entender. Porque a gente lendo assim, a gente tem a arrogância de dizer: puxa, mas eles andavam com ele e não reconheceram que ele é que estava vindo ali por sobre o mar? Ué, estava de noite, estava ventando, eles estavam com medo. Então eu digo para você e falo assim: poxa, mas você é crente há tantos anos, e aí quando você não tem o dinheiro da conta para pagar, você fica tão nervoso? Não é a mesma coisa? Porque quando você fica nervoso quando não tem o dinheiro da conta para pagar, você está dizendo: Deus não está me olhando. Jesus estava olhando para eles lá da margem, estava vendo eles passar a necessidade, e falou assim: agora eu vou lá para chegar e resolver. Reconheça o poder de Deus e diga todos os dias, no meio do problema que você está vivendo: eu não preciso temer, porque o meu Deus está me olhando. Jesus está me olhando lá da margem, na hora certa, ele vai vir, ele vai andar por sobre esse mar e vai chegar aqui, e esse vento vai passar. Aleluia! Repita para você mesmo: eu não preciso temer. Eu não preciso temer o vento contrário. Eu não preciso temer esse vírus. Eu não preciso temer se eu estou sentindo. Porque é tanta falácia, né? Tanta coisa que a gente ouve. O sintoma é assim, é assado, é até sentindo coisa. A gente está sentindo: meu Deus, eu estou com falta de ar. Meu Deus, eu estou sentindo uma dor aqui nas costas. A gente já começa a sentir porque é tanta coisa ruim que a gente ouve. Então a gente vai falar: eu não preciso temer porque Jesus está me olhando lá da margem. Eu tô nesse barco aqui no meio dessa tempestade, mas ele está me olhando lá da margem, e na hora certa
Ele vai chegar e essa tempestade vai passar. O que você precisa aprender é esperar a hora certa. A hora certa é o Kairos de Deus, é a hora que ele vem e muda tudo. É a hora que ele toca no nosso Cronos e muda tudo. No nosso mundinho natural, no nosso mundinho terreno, nessa vida terrena nossa. Quando ele vem da eternidade e toca, esse é o Kairos de Deus. E aí ele muda tudo, aí a tempestade para, o vento cessa. E ele chega e fala, poxa, mas era eu todo o tempo, vocês não me reconheceram. Aprenda a reconhecer. Saiba, Jesus Cristo está te olhando lá da margem. E na hora certa, ele vem por sobre o mar, entra no teu barco e a tempestade para. Amém? Em nome de Jesus. O outro versículo que eu quero marcar com você para fechar essa palavra de hoje é o versículo 51, que diz assim: e subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. E olha, eu vou dizer para vocês que ainda que a história aqui fosse diferente, mesmo com um vento muito forte, e o vento não cessou, seria maravilhoso, porque o mais importante é ter Jesus no nosso barco. Então, ao momento certo, onde Jesus vai sair da margem, vai andar por sobre as águas e vai entrar no teu barco para ficar com vocês, para estar com vocês. Assim como a palavra diz que foi para estar com eles. Então, Jesus vai subir no barco para estar conosco. E o vento vai cessar. Amém? Uma hora tudo isso vai passar. O que a gente precisa aprender é reconhecer quando Jesus começar a vir na nossa direção. Para a gente não rejeitar. Porque eles acharam que era um fantasma. Eles não entenderam que era Jesus. Jesus já sabia a necessidade. Desde lá da margem, Jesus já tinha enxergado o problema que eles estavam passando. Deus já tem visto tudo pelo que você tem passado. Tudo o que todos na terra têm passado, Deus tem contemplado. E na hora certa, ele vem andando sobre o mar. No meio do vento contrário, ele vai subir no nosso barco e o vento vai cessar. Eu sou grato por essa fé, por acreditar que na hora de Deus, na hora que é boa, perfeita e agradável, que é a hora que Ele escolhe, é a hora onde a nossa alegria vai transbordar. É a hora perfeita, por isso a hora perfeita. Porque é uma alegria que nós não teríamos sentido antes se a gente realizasse no nosso tempo, na nossa força. A hora de Deus é perfeita e nessa hora perfeita Ele faz tudo mudar. O vento cessa e as respostas chegam e a gente fica muito feliz. Amém? Recebe essa palavra no teu espírito. Deus está te enxergando lá da margem. Jesus está te olhando lá da margem. Ele está vendo que o vento está contrário. E na hora certa Ele vai entrar no teu barco. Amém? Eu sou grato por essa palavra. Eu sou grato pela fé que o Espírito Santo vai plantar no teu espírito, para você crer nisso com toda a força. Em nome de Jesus, eu sou grato por isso. Eu sou grato porque essa palavra, ela não volta vazia, porque a palavra não é minha, a palavra é de Deus, está aqui em Marcos, capítulo 6, de 45 ao 52. Essa palavra não vai voltar vazia, ela vai gerar frutos para a eternidade na tua vida, e da tua vida vai multiplicar para outras vidas. Amém? Em nome de Jesus.